noite. A palavra de Deus para nós hoje está no profeta Abacuque, capítulo 1, iniciando essa leitura. Capítulo 1, iniciando com o verso de número 5. Depois leremos alguns outros versos desse texto para a nossa meditação nesta manhã. Profeta Abacuque, finalzinho do Antigo Testamento, começando a leitura com capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Depois nós leremos mais alguns versos dessa carta profética. Profeta Abacuque, capítulo 1, o verso de número 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Capítulo 2, verso 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara para o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Capítulo de número 3, verso 18 e verso de número 19. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto do Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Oremos, queridos. Meu Deus, obrigado pela grande alegria que temos nesta manhã de prestar culto, louvor e adoração a Ti. Te agradecemos porque podemos, nesse tempo aqui, no templo, separado para este culto e adoração, abrir a Tua palavra que é a verdade, e que fala aos nossos corações, e que nos orienta na vida cristã. Obrigado, Senhor Deus, porque ela chegou até nós, e ela é instrumento na mão do Teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado por essa grande certeza, Senhor, e pela fé acolhemos em nossa alma, e pedimos, Senhor, transformação, renovação. Coloca, Senhor Deus, em nós a disposição de ouvi-la e de entendê-la, para vivermos de acordo com a mesma. Assim seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhai-vos, talvez seja a palavra mais voltada para o mundo dos espetáculos, para o mundo dos shows, para o mundo dos brilhos. Maravilhai-vos, quando você vê alguma coisa muito bonita, quando você vê uma situação que coloca em você um elevo de alma e de expectativa. Maravilhai-vos com aquilo que Deus faz na nossa história, na nossa vida, na nossa realidade, como Deus nos surpreende. E talvez essa palavra aqui seja totalmente incoerente com a carta profética de Abacuque, que não tem nada nessa carta para a gente se maravilhar. Só tem pedreira, só tem coisa ruim. Mas o Deus que responde à primeira oração de Abacuque diz: maravilhai-vos nesse tempo. Isso nos assusta, porque não é hora de se maravilhar, é hora de lamentar, chorar e clamar.
Mas Abacuque diz, não entendo o que está acontecendo no meu tempo. E Deus responde a Abacuque e diz, se maravilhe com o que eu estou fazendo. Então, queridos, eu creio que a reforma tem esse espírito. A reforma é a intervenção de Deus na história da igreja quando a coisa estava péssima. E foi uma hora onde os reformadores olharam para a história da igreja e falaram, meu Deus, vai acabar tudo, não tem jeito, virou uma bagunça. E Deus se volta novamente para os reformadores e diz, é hora de vocês se maravilharem, porque eu farei grande coisa no meio de vocês. E os reformadores devem ter falado, o senhor está brincando com a gente, né? A gente está apanhando aqui, sendo expulso da igreja, sendo perseguido pelos reis, pelos líderes da comunidade, e o senhor está dizendo para a gente se maravilhar, porque o senhor está fazendo grande coisa no nosso meio. A expectativa do profeta é terrível. Portanto, queridos, vivemos tempos de confusão moral, de corrupção espiritual e de decadência religiosa. Para Abacuque, para os reformadores e para nós hoje. Esse não é um tempo, humanamente falando, para nós nos maravilharmos. Nós não vamos nos maravilhar se olharmos para o contexto profeta Abacuque, reformadores e a igreja contemporânea. Não existe, do ponto de vista humano, a possibilidade de nos maravilharmos, porque as coisas não são maravilhosas. Não são maravilhosas. O profeta Abacuque clamava a Deus diante da injustiça. Havia um predomínio da falta da manifestação do justo. E ele perguntava, até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não me escutarás? A coisa está péssima, o senhor não vai fazer nada. A resposta divina é surpreendente. Deus se apresenta a Abacuque e responde a sua oração, e Deus agiria de um modo extraordinário, que o povo ficaria maravilhado. E ele diz, vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos. O profeta deve ter achado que Deus estava com alguma falha de informação. O Wi-Fi de Deus não devia estar funcionando muito direitinho, né? Então, a resposta chegou totalmente truncada. Para a igreja do Antigo Testamento, Deus levantaria um povo caldeu que seria instrumento de juízo, uma providência desconcertante para o profeta. Por quê? Porque o povo caldeu é um povo ímpio, é um povo que não teme a Deus. E Deus usaria um povo ímpio para servir de justiça para um povo justo. E na cabeça do profeta isso não caiu muito bem. Ele achou, meu Deus deve estar com algum problema. Segundo lugar, para nós hoje, na igreja atual, na reforma do século XVI, Deus novamente surpreendeu o mundo, levantando um homem simples, grifem simples, porque aqui tem simplicidade, tá, irmãos? Lutero, Calvino, Zwinglio, para reformar a igreja corrompida. O que eles fizeram? Eles trouxeram de volta a centralidade das Escrituras. Você está com a sua Bíblia na mão? Pois é, isso é prova de que houve uma intervenção na história da igreja. A justificação pela fé somente. Não existe outro caminho para chegar até Deus. Precisa de um presente de Deus chamado fé e um culto puro, um culto descontaminado, sem valores deste mundo, mas só valores de Deus. E o culto havia se corrompido. Assim o profeta Abacuque e os reformadores também se maravilharam com a soberania de Deus atuando no meio do caos. Bíblia, justificação pela fé e culto puro. Parece que estamos falando dos dias de hoje, né? Palavra de Deus,
a vida pela graça e um culto que agrade ao Senhor. O profeta Abacuque estava em 600 antes de Cristo, portanto, esse era tempo de apostasia e tempo de injustiça. Então, vamos a esse caminho. Tem 3 movimentos aqui nesse texto. O primeiro movimento é a perplexidade, verso de número 5. Deus revela o seu surpreendente juízo. Eu, Deus, vou fazer justiça. Segundo movimento é da revelação, capítulo 2, verso 1 a 5. Deus afirma que o justo viverá por sua fé. E essa é a base teológica de toda a reforma. É preciso que você capture esse viver na graça de Deus. Senão a gente não caminha na fé. O justo viverá pelo recurso que Deus dá. Então a revelação de Deus é que cada um dos crentes viverá por aquilo que crê, e aquilo deve conduzir a sua vida. Pela graça nós somos salvos, e assim caminharemos. E o terceiro movimento é o movimento da adoração, capítulo 3, verso 18 a 19. Abacuque termina com louvor e com confiança. E esse é o ponto principal da caminhada final que Abacuque tem, porque as coisas não melhoraram. As coisas continuaram com problema. Deus não deu um estalar de dedos e falou, agora tudo ficou maravilhoso. Não, ele dá uma leitura de maravilha na sua ação, não nas coisas melhorarem. A gente casa a coisa melhorar com a maravilha. Aqui a gente casa a coisa não melhorar com graça, com presença de graça de Deus. Isso faz toda a diferença para a gente entender a ação de Deus na história, povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Em primeiro lugar, você deve se maravilhar com a soberania de Deus. Um crente conhece Deus como Deus soberano. É um Deus que manda, é um Deus que dá ordem. A gente fica perplexo diante da ação soberana de Deus. Maravilhe-se, se assombre, se espante e admire. A soberania de Deus é para ser admirada. É para nós olharmos para ela e vermos, esse é o nosso Deus. E o profeta aqui está vivendo essa crise, porque ele olha para as circunstâncias e para as adversidades e fala, Deus, o que o senhor não vai fazer nada? Não vai mudar essa história? Abacuque queria respostas, irmãos. Queria ouvir de Deus algo bem teologicamente elaborado, sistematicamente produzido, exegeticamente traduzido. Deus falou, não tem essa conversa não, é eu que falo, é eu que mando e acabou. Não tem conversa a respeito da possibilidade do homem fazer uma introspecção, uma mentalização. Não vai acontecer nada disso. Ele vai dizer, o controle pertence a mim somente. E essa é a resposta de Deus. Sou eu que mando e acabou. Não tem discurso, não tem mentalização, não tem outra resposta. E essa talvez seja a grande razão da perplexidade, né? A gente fala assim, pô, Deus não vai falar mais nada para eu entender melhor? Ele fala, não vou falar mais nada para você entender melhor. É eu que mando e acabou. Deus é soberano. E a gente deve se maravilhar com essa informação. Se a gente não se maravilha com a afirmação do próprio Deus, que Ele é soberano, nossa vida cristã não vale muita coisa. Nós dependemos dessa ação soberana de Deus. Mesmo quando o juízo vem, queridos, Deus age no seu propósito, não no nosso propósito. Está vendo? Nosso Deus é um Deus justo. Viu o que Ele fez? Não, Ele não age para isso. Ele age para Ele mesmo e para o seu próprio propósito, não para os nossos propósitos, como muitos gostariam que fosse. O juízo de Deus está na sua vontade, no seu querer. E é assim que Ele age na história, povo de Deus aqui, no contexto de Abacuque. A soberania divina é o fundamento
de toda boa teologia. E uma teologia que não anda sobre a base da soberania de Deus é uma teologia fútil, desnecessária e permissiva. É preciso que a teologia ande sobre o alicerce da soberania de Deus. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso de número 11. Portanto, queridos, a reforma nos lembra que o homem não está no centro, como nós gostaríamos que fosse, mas é Deus que está no trono. Não, o homem não é o centro, mas sim o próprio Deus. Quando a igreja se corrompeu, o Senhor moveu a história para revelar a sua glória. Tanto no contexto do Antigo Testamento, como nos primeiros séculos da era cristã, Deus interviu na história do homem. Ele foi lá e buscou a sua glória por si mesmo, com soberana vontade. Maravilhe-se, pois, com Deus, que governa reinos, impérios e corações. Mas as ações do... Não, ele governa corações. Ele governa as nossas vidas. Ele dirige as nossas vidas pessoalmente, porque Deus é um Deus soberano. Segundo lugar, maravilhe-se com a fidelidade da fé, do capítulo 2, versos 1 a 5. Abacuque se coloca na torre de vigia e espera a resposta de Deus com vigilância. Deus, aguardo que o Senhor me responda. Por que e como as coisas estão acontecendo? Esta é a hora da revelação. Deus vai responder, segunda vez, a pergunta de Abacuque. Esta verdade ecoou pelos séculos, transformando Lutero, lendo Romanos capítulo 1, verso 17. E há uma mudança histórica, tanto no contexto de Abacuque, quanto no contexto dos reformadores. A verdade transforma corações. E somente a verdade de Deus ecoa em nossa alma. A fé é um meio pelo qual o justo vive. Aquele que foi buscado por Deus na sua graça. Nós vivemos com base nesse recurso de Deus, irmãos. Não por vista, não por obras e não por méritos. Nada disso conduz a nossa vida cristã, mas pela confiança que temos na pessoa de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A boa teologia proclama somente pela fé. A minha teologia vai falar muitas coisas bonitas e maravilhosas, talvez alguns dias maravilhosos, talvez a sua grande capacidade de vencer a Satanás, talvez a grande capacidade que você tem de entender com a sua mente brilhante como Deus é Deus. Portanto, queridos, tudo isso cai por terra, porque só fica a fé, um recurso de Deus. Nenhum recurso em você para viver a vida cristã. Você não tem recursos para ser um fiel. Você precisa de Deus, da intervenção de Deus. E somente, unicamente, exclusivamente pela fé. Não serão por obras, não serão por realizações, não serão pelos poderes humanos. Nada disso trará fé. Trará talvez um consentimento com uma realidade institucional. Mas fé é presente de Deus. Preste bem atenção nisso, porque muitas linhas teológicas vão dizer contrária a isso. E vão dizer que você produz fé. E você não produz fé, somente Deus derrama fé sobre os seus fiéis. Difícil para você viver nesse tempo hoje? Sim, porque muitas leituras vão dizer, produza a sua fé. Pois bem, essa fé é efêmera, é perdida, e ela não aponta para a obra de Cristo. Ela aponta para a obra de homens, e ela está totalmente obsoleta. Portanto, em tempos de crise,
e de silêncio de Deus. O crente não vive de aparências, mas ele vive de promessas. Promessas que Deus faz na sua palavra. Terceiro lugar, maravilhe-se com a alegria de Deus. Então nós temos uma caminhada segura na soberania de Deus, na fidelidade de Deus e agora na alegria que temos nele. O profeta conclui a adoração. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele diz, agora é hora de adorar. O contexto não mudou, a resposta veio, vou viver pela fé e agora é hora de adorar. O texto sagrado não nos diz que as coisas melhoraram. Pelo contrário, ele termina dizendo que as coisas pioraram. Não há figueira, não há fruto e não há rebanho. A fazenda está falida. Não há nenhum recurso humano para que esse coração se alegre. Mas exatamente nessa hora, Abacuque diz, todavia, ele diz, mesmo nesse contexto, eu me alegrarei em Deus. E somente essa alegria permanece. Ele não tem figueira, ele não tem fruto, ele não tem rebanho. Não, as circunstâncias não vão nos alegrar, mas somente Deus o pode fazê-lo. A verdadeira reforma começa no coração, que se submete à graça soberana. Se você não passar pelo coração, não houve transformação, não houve reforma. Foi um belo discurso de homens de Deus que foram usados, mas não entrou, não fez morada. E isso não é viver pela graça. O justo vive pela fé e se alegra pela graça. A alegria que enche os nossos lábios não é porque as coisas estão muito bem, é porque nós cremos, nós sentimos e nós fazemos para a glória de Deus. E isso nos alegra. Isso nos alegra. Estava pastoreando a igreja de Araçatuba e tínhamos uma missionária, uma serva de Deus, durante muitos anos entre os índios na Amazônia, e ela veio fazer seu relatório, comunicar para a igreja, contar como estava chegando no final da sua missão, e contou tudo o que ela fazia, como ela fazia, de que forma ela fazia, todos os sofrimentos que passou, todas as alegrias. E o irmão, creio que neófito, perguntou, quantas pessoas se converteram? Ela falou, meu querido, que eu tenho consciência, nesses 30 anos de missão, talvez umas 2 ou 3 pessoas se converteram. E aquele senhor, no seu início de vida cristã, falou assim, então você não fez muita coisa. Percebam, e percebem a ignorância da obra de Deus. 3 pessoas em 30 anos, você não fez muita coisa não. Você ficou mais passeando lá, mergulhando no rio, brincando com os peixinhos, do que evangelizar. E essa dimensão é a dimensão podre da teologia cristã, que ela liga a obra de Deus a resultados. Essa é a pior das cenas, né? Eu tenho visto alguns propagandas de marketing falando a respeito de crescimento de igreja. Se sua igreja não cresce, venha estudar conosco. Fazer uma obra com base nos recursos humanos. Se a sua igreja não cresce, venha estudar conosco. É porque você não está sabendo fazer o negócio direito. E a perspectiva da alegria cristã está posta não nos resultados, mas na ação de Deus soberano. Portanto, essa alegria é fruto da comunhão com Deus, sustentada pelo Espírito, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Concluo, queridos. Abacuque nos ensina que o caminho da fé é um convite para maravilhar-se, para vivermos no espanto, na admiração. Diante da soberania de Deus, Deus dirige toda a história. Diante da fé, é Deus
quem justifica o pecador, diante da alegria que vence a dor e o sofrimento. Portanto, a reforma do século XVI, em essência, é um novo chamado para o povo de Deus maravilhar-se novamente diante da palavra e da graça. Nós nos maravilhamos com Deus e não com os homens. Nós nos maravilhamos com a palavra de Deus, mas não sobre o discurso da palavra de Deus. Nós nos maravilhamos com a ação do Espírito Santo e não com o que o homem pode produzir, irmãos. Nós estamos maravilhados como Abacuque, como os reformadores, como igreja do Senhor, com a pessoa de Deus. Obrigado, né? Com a pessoa de Deus. Obrigado, senão não ia terminar. Hoje, somos desafiados a viver nessa mesma fé, confiando, esperando e adorando Deus, que continua dizendo: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos. Quem diz é Deus, quem faz é Deus. Isso vai mudar toda a nossa expectativa. Amados, em tempos de crise, lembre-se, Deus continua soberano. Deus não muda em nada. Viva pela fé, não pelas aparências, não pelos discursos e não pelos espetáculos. Lembre-se do Senhor, ainda que tudo falte. Não tem nada, continue se maravilhando com Deus. Vale a pena. Deus cuida de cada um dos detalhes. Ele vai nos surpreender na sua vontade, porque ela sempre será boa, perfeita e agradável para nós. Que Deus abençoe a sua palavra, que nós possamos estar caminhando nesse espírito. Terminou o sermão? Pode cortar. Quero deixar uma lista para vocês aqui, de uma caminhada que a gente precisa ter como igreja reformada nesse tempo agora. Esse tempo é um tempo muito problemático, porque muitos se dizem reformados, mas, na verdade, não são. Muitos têm discurso reformado. Eles pegaram todos os livros de teologia, está lá tudo escrito, ele jogou isso na tela e você está lendo. Mas não tem nada a ver com a caminhada reformada. Nós somos um grupo pequeno dentro da cristandade. Nós não somos um grande grupo. Então, o discurso externo à leitura reformada é enorme. Todos levam a Cristo, todos levam a salvação, mas a nossa perspectiva teológica é bem diferente do que as perspectivas que estão ao nosso redor. E a gente precisa firmar os pés naquilo que a gente crê. O tempo é o tempo do discurso. Muita gente falando sobre muita coisa a respeito de tudo. E cada um quer vender o seu peixe. A verdade hoje é que cada um quer vender o seu peixe. E a gente precisa se balizar bem, porque o peixe pode ser podre. E se o peixe for podre, você vai passar mal. Mesmo que o discurso seja inicialmente proposto dentro de uma leitura onde a graça de Deus e o Deus soberano prevalece. Rapidamente, 1 minuto. Em primeiro lugar, a fidelidade inabalável nas Escrituras. Não abra mão. Segundo lugar, a glória de Deus como propósito supremo. Nada é feito fora da glória de Deus. Terceiro lugar, a dependência total da graça de Deus. Não aceite nenhum cabide aqui. Você só depende da graça de Deus. O cristocentrismo na pregação e na vida. É Cristo que salva. Não existe outra possibilidade. A pregação sem Cristo não é pregação, por mais bela que ela seja. Ela não vem de Deus. Uma pregação que se ausenta de Cristo não está vivendo o Evangelho. Quinto lugar, reconhecimento da soberania de Deus em todas as áreas da sua vida. Ah, não, se você não fizer, Deus não vai fazer. Mentira!
Deus vai fazer sim, Ele é soberano. Se você não fizer, Ele não está preocupado com o que você está fazendo, está deixando de fazer. É Deus que faz, irmão. Esqueça qualquer outra leitura, ela não vem de Deus. O culto tem que ser bíblico, simples e reverente. Virou show, vira e vai embora, meu irmão. Se o culto virar show aqui dentro dessa igreja, você, por mim, está sendo convidado a ir embora, porque isso não é culto. Virou show, não é culto. Compromisso com a confessionalidade. Saiba no que você crê, meu irmão. Existem muitos discursos, muitas maneiras de abordar, nem sempre estão ligados à verdade. Tenha uma postura missionária e evangelística. Ficamos aqui para cumprir uma tarefa só. Só tem uma tarefa para a gente cumprir. Qual que é? Proclamar o evangelho. Cumpra essa tarefa. Não sei como, não sei onde, não sei com quem. Você está aqui para levar o evangelho de Cristo. Você deve entender que nós estamos vivendo dentro de um discipulado abrangente. Nós cultuamos a Deus no domingo, nós ensinamos sistematicamente a palavra de Deus na escola dominical, nós estamos abertos a compreender o que Deus está falando através da sua palavra. Nós precisamos ser capacitados para sermos bons líderes dentro da igreja que nós estamos, não nas igrejas que querem fazer. Zelo pela pureza doutrinária e prática da disciplina. Talvez esse seja o pior das cenas das más teologias que nos cercam. A gente anda dentro da ordem que Deus assim estabelece. E nós cuidamos disso, para que a igreja continue em ordem e em pureza. Então, são os 10 pontinhos aí que eu queria deixar com vocês, para vocês fazerem uma leitura reformada do tempo presente. Poucas igrejas reformadas, dizem-se reformadas, estão andando aqui. Pouquíssimas igrejas. E você deve ter critério para fazer essa leitura. Porque a informação tem demais, né? Tem bastante. Você pode ver o que você quiser hoje, que você vai encontrar várias divergências através de uma boa teologia. Queria deixar essa lista com vocês, depois eu divulgo, coloco aí no Alexandre, põe aí para nós no boletim, para a gente manter a nossa caminhada da linha. Deus abençoe sua palavra, Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar a nossa alegria, como o pastor mencionou aqui, de Deus nos dar esse privilégio de estarmos envolvidos na sua soberania e participando do seu reino. Vamos ficar em pé. Castelo Forte é o hino que nós vamos cantar, em número 155. Enquanto cantamos, aqueles que estão preparados podem trazer dízimos e ofertas ao nosso gasofilácio.